Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade a mais uma aula 7 da disciplina de Hidrologia do curso da Engenharia Hídrica da Unidade Acadêmica de Belo Jardim. Meu nome é José Roberto e eu estou como professor da disciplina. Bom, a gente na última aula iniciou, né, a parte de caracterização física de bacias hidrográficas, né? Então a gente viu a primeira parte, né, de fazer essa caracterização. Então é uma continuidade, uma sequência. E hoje a gente vai estar no item 3, a partir do item 3, que fala um pouco da questão do sistema de drenagem, né? Nas aulas anteriores a gente viu essa sequência, definição de área de drenagem da bacia e perímetro, comprimento do rio principal e a parte de forma da bacia, na qual exploramos e foi repassado duas equações matemáticas referente ao cálculo de coeficiente de compacidade e fator de forma da bacia. Hoje iremos fazer essa abordagem do sistema de drenagem e de características do relevo da bacia. Bom, quando a gente fala a questão do sistema de drenagem, é justamente o sistema que está constituído na bacia, presente, né, de um rio principal e seus tributários ou afluentes ou contribuintes, e o estudo, né, dessa ramificação, para que a gente possa compreender, né, essa dinâmica de escoamento superficial em uma determinada bacia. A partir desse conhecimento, a gente vai poder verificar se ocorre, né, o volume gerado nessa bacia, a velocidade com que esse escoamento ocorre nessa bacia. E aí esse padrão de drenagem depende de uma série de fatores, que vai desde uma estruturação geológica do solo, né, no local de estudo, tipo de solo presente, topografia e clima. Então esse padrão também influencia no comportamento hidrológico da bacia. Então, a análise do sistema de drenagem é extremamente importante para que eu possa compreender como é que se comporta essa parte, esse ciclo, né, que será o próximo, esse ciclo hidrológico, essa dinâmica hidrológica dentro da bacia em estudo. Dentro da questão do sistema de drenagem, a gente inicia com a parte de hierarquia fluvial, né, ou ordem, né, fluvial, ordem da bacia, na qual a gente define quem é o riacho ou rio de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem. O que é isso? Temos o sistema da bacia hidrográfica presente aí nessa figura, na qual a gente já definiu que a bacia hidrográfica ela inicia a partir do exutório. O exutório é o final da bacia, mas é a partir do exutório que eu vou iniciar meu processo de delimitação dessa unidade de planejamento. Então, onde é o exutório? A gente já falou, pode ser um riacho, um rio de maior porte, pode ser um açude, um barramento, pode ser o mar, enfim.
eu quero estudar um determinado rio ou um riacho, ele deságua em que local? Eu vou marcar esse local e a partir desse registro, né, que eu marcar, eu vou definir então minha área de estudo a partir dessa delimitação que vai levar em consideração, como já foi conversado, a topografia do terreno. Eu vou conectando minhas maiores cotas, uma vez que essas maiores cotas serão meu divisor de água. E a partir desse divisor de água, eu vou ter a presença de uma rede de drenagem na minha área de estudo. E essa rede de drenagem, ela pode ser extremamente densa, com uma presença de vários afluentes ou contribuintes, ou eu posso ter uma rede pobre, né? No sentido de que eu vou ter poucos rios ou riachos contribuindo para o meu rio principal. Nessa figura, a gente tem o canal principal em destaque e verifica quem é os afluentes. É justamente essas ramificações que estão contribuindo para um certo volume que chega nesse rio principal. Então eu vou ter as cabeceiras da bacia, que são as nascentes. A cada rede de ramificada nasce uma rede. Se nasce uma rede, eu tenho uma nascente. Toda nascente vai jorrar água, vai ter água presente, vai ter água disponível a ser vista a olho nu? Não. Eu vou ter nascentes perenizadas, que vão ter essas características. Eu vou ter nascentes intermitentes, que vai surgir durante o período chuvoso e pode se manter até um determinado período. E possa ser que essa disponibilidade de água ela cesse num período seco. E eu tenho as nascentes efêmeras que ocorrem, né, que são o ponto de partida da rede de drenagem durante o período da chuva, porém, passou a chuva, não tem nenhum tipo de escoamento ou contribuição dessa nascente para o rio principal, né, ou para a minha rede de drenagem principal da minha bacia. Logo, isso só estou resgatando um pouco do que já foi falado para contextualizar. Então eu tenho essas ramificações. Chove aqui na cabeceira, tem uma nascente, duas nascentes, três nascentes, 4, 5, 6, 7, várias nascentes, né, nesse exemplo. Aqui eu tenho um pequeno riacho. Quando ele é sozinho tem um, então eu chamo ele de riacho de primeira ordem. Ordem 1 é um riacho. Eu tenho aqui também mais um riacho. Quando eu tenho um encontro de um mais um, eu vou formar depois um só riacho. Então eu vou dizer que esse próximo riacho vai ser um riacho de ordem 2. Certo? Encontrei 1 e 1, eu mudo minha ordem. Encontrei um riacho, só ele contribuindo para ele mesmo. Então ele é riacho de ordem 1. Encontrou outro riacho de ordem 1 e formou um único riacho. Eles agora vão passar de riacho de ordem 1 para riacho de ordem 2.
Professor, lá em cima agora eu tenho um riacho de ordem 2 e eu tenho um riacho de ordem 1. Vão se encontrar e vão virar riacho de ordem 3? Acham que sim ou acham que não? E aí? Não. Eu só vou ter a mudança de ordem quando o encontro for com a ordem de mesma grandeza. Se eu tiver um riacho de ordem 2 se encontrando com um riacho de ordem 1, vou permanecer na ordem 2. Porém, se eu encontrar um riacho de ordem 2 com um riacho de ordem 2, vai ocorrer a mudança de ordem. Eu vou ter um riacho de ordem 3. Logo, a gente pode verificar aqui, ó, riacho de ordem 2 encontrou com riacho de ordem 1, permanece ordem 2. Porém, aqui ele vai estar com ordem 2 e vai se encontrar com outro de ordem 2. Então, aqui esse trecho já mudou de ordem, né? Está aqui o exemplo. Ordem 2 com ordem 2. Eu tenho um riacho de ordem 3. Passei o rio principal. Encontrei um riacho de ordem 1. Continua ordem 3. Encontrei um riacho de ordem 2. Continua ordem 3. Eita, encontrei um riacho de ordem 3 com outro de ordem 3. Qual a ordem? Aí sim, muda. Eu saio de um riacho de ordem 3 para um riacho de ordem 4. Por exemplo, aqui eu tenho as confluências, ou seja, eu vou ter, né, o encontro de rios. A confluência é justamente esse ponto de encontro de rios ou riachos, né, que pode ou não mudar a minha ordem do riacho. Se esse que eu encontro ele é de ordem 1 e esse que eu encontro ele é de ordem 1, a partir desse ponto da minha confluência, eu vou ter uma mudança de ordem. Eu vou partir para um riacho de ordem 2. Se eu já tivesse aqui ordem 2, 1 e ordem 2, eu iria permanecer com a ordem 2. Porém, se eu tivesse ordem 2 e ordem 2, a partir desse ponto aqui, eu ia considerar um riacho de ordem 3. Então, quem é a confluência? É o ponto, né? É o ponto na qual vai definir uma possível mudança de ordem do rio ou riacho em função da ordem anterior. Então eu vou ter esse ponto que vai ser justamente o ponto de mudança, o possível ponto de mudança. E o que é o meandro? Os rios nem sempre apresentam características retilíneas. Na verdade, a natureza, dificilmente iremos encontrar na natureza rios retilíneos. Geralmente, quando encontramos, ele passou por uma intervenção humana de retificação daquele trecho, né? Então, os riachos e rios naturais, eles apresentam comportamentos, né, que não são retilíneos, né? Você vai ter sempre curvas. Então, essas curvaturas são os meandros, né? Então, eu vou tendo essa conformação, né, essa mudança de fluxo em função, muitas vezes, do justamente
do relevo, da vegetação, né, do tipo de solo, né, dos caminhos preferenciais que vão surgindo no percurso desse rio. Então, são termos técnicos que, a partir de agora, quem não escutou, né, tente absorver. Né? Então, eu vou ter afluentes. Aí tem duas palavrinhas que parece que só. Efluente, afluente. Afluente é um riacho ou rio que contribui, né, para outro. E o efluente é um esgoto, né? É um efluente industrial que vai ser despejado. Então, efluente já é o que? Uma água servida, uma água, né, que precisa ser tratada, uma água poluída, né? Enquanto que o afluente ele é um riacho ou rio contribuinte de outro, né? Está dentro desse sistema de drenagem. Nesse caso, e o ponto confluência, onde tem esse encontro justamente desses contribuintes, desses afluentes, e esse meandro é o corpo do rio, o riacho, né? O corpo natural do rio, que vai apresentando essas curvaturas naturais. Então, com base no que a gente viu, né, vocês têm que ter essa capacidade, né? Então tem que complementar os estudos, mas a partir desse slide, né, lembrando que eu só vou mudar a minha ordem quando eu tiver encontro de duas ordens semelhantes, né? Então, com base nisso, a gente tem essa situação, né, de qual é a hierarquia dos rios nos diferentes trechos, né? Eu tenho um trecho Y, tenho um trecho X, tenho um Y e um Z. Então, qual é a minha ordem, né? Minha hierarquia? Eu tenho num X, meu rio é de que ordem? Ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 4. No Y, qual é a minha ordem? Ou minha hierarquia? Não, ele é um rio de hierarquia 2, 3 ou 4. Lá no finalzinho, na foz, quando eu vou realmente fazer essa caracterização, né, e dizer, não, a minha bacia hidrográfica que eu delimitei, que eu estou estudando, ela apresenta uma ordem. A ordem da bacia é de tanto, é justamente aquele Z. Qual o valor que está no ponto Z? Então, vou dar um intervalozinho, 10 segundos, ou eu já estou falando aqui, para que você possa filar um pouquinho do outro slide anterior, ou colocar no papel e responde qual é essa hierarquia. Vamos lá. Tem o trecho 1 e 1. Se eu tenho dois rios de ordem 1 se encontrando, ó, o meandro, a curvatura, o percurso natural do rio, me encontrei aonde? Que ponto é esse? Confluência. Então aqui é a confluência de dois riachos de ordem 1. Qual vai ser a ordem dessa confluência até a próxima? Está aí no X. 1 e 1, então o X vai ser ordem 2. Vim com um riacho de ordem 2. Aqui eu já tenho outra confluência. Me encontrei com outro riacho de ordem 2. Que hierarquia ou ordem vai ser a partir dessa confluência? Ordem 3. Então esse trechozinho é 3. Cheguei, encontrei outro ponto. Um riacho de ordem 1 se encontrando com um trecho de ordem 3. E aí, eu vou mudar e vou para a ordem 4? Não. Permanece ordem 3. Logo, X é ordem 2, Y é ordem 3.
E qual será a ordem de Z? Ah, professor, vou olhar só lá embaixo. Beleza. Vai olhar só lá embaixo? Bom, é melhor olhar por completo. Se y é 3, cheguei aqui nessa confluência. Ele encontra com um riacho ou um rio de ordem 2. 2 e 3 muda? Não, permanece o maior. Então, esse rio aqui principal é 3. Até essa confluência. Opa, encontrei uma confluência que está com um afluente ou um contribuinte de 3. E eu também tenho 3. Então, a partir desse ponto, sim. Então, eu vou ter uma mudança. Eu saio de 3 para 4. Então, eu não vou encontrar mais nenhum trechozinho de 4. Então, a minha, né, bacia hidrográfica apresenta, né, de certa forma, uma rede de drenagem de ordem 4, né, com base na observação e analisando toda a rede de drenagem, a hierarquia ou a ordem da rede de drenagem é a ordem 4. Vamos prosseguir. Então, logo, lembrando, x ordem 2, y ordem 3 e z ordem 4, certo? No próximo slide, a gente vai falar um pouco da densidade de drenagem. Então, eu falando de rede de drenagem, eu tenho minha hierarquia, né? E agora eu vou analisar a minha densidade de drenagem. É uma boa indicação do grau de desenvolvimento justamente desse sistema de drenagem. Expressa uma relação entre o comprimento total dos cursos de água presentes naquela bacia. E aí esse curso de água pode ser efêmero, pode ser intermitente ou pode ser perene. Então tenho que levar em consideração todos os cursos de água traçados nessa bacia, certo? Então a equação é essa: densidade de drenagem, soma, lembrando desse símbolozinho, somatório do comprimento total dos cursos de água dividido pela área da bacia. E aí eu tenho que ter a área da bacia, certo? Tenho que ter essa área da bacia para poder calcular essa densidade. E aí eu tenho uma classificação, certo? A partir dessa quantificação do comprimento total, né, e do conhecimento da área, eu faço esse cálculo e vou classificar, né, essa densidade, né? Se a bacia apresentar valores abaixo de 0,05 km por quilômetro quadrado, então, lembrando, se a unidade aqui está quilômetro por quilômetro quadrado, eu vou até ajustar aqui na apresentação. Então, o meu comprimento do curso d'água, ele tem que entrar em quilômetro, né? Se eu entrar em metro, eu vou estar com a área também tendo que estar em metro quadrado. Então, assim, como a prestação aqui está em quilômetro para quilômetro quadrado, então a área da minha bacia tem que estar em quilômetro quadrado e a área e o comprimento do curso d'água tem que estar em metro, em quilômetro no caso, né? Encontrei valores de abaixo de 0,5, é uma bacia com pobre, né, em relação à rede de drenagem. Encontrei valores entre 0,5 e 1,5, é uma bacia regular, né? Acima de 1,5, ou seja, eu tenho uma drenagem boa até 2,5, muito boa de 2,5 a 3,5 e uma bacia excepcional
ou seja, cheio de ramificações, cheio de contribuição, né? Bem drenada, acima de 3,5. Então é necessário fazer esse cálculo para poder ter ideia justamente desse sistema, né, de drenagem da bacia. Então, de posse, né, da hierarquia e de posse da densidade de drenagem, a gente tem o que chama aqui de densidade hidrográfica, né, que é a relação do número de cursos de água por unidade de área. Bom, se aqui eu tenho o comprimento total de cada curso d'água pela área, na densidade hidrográfica eu tenho a quantidade de riachos, né? Aí eu posso até pegar aqui e sair contabilizando quantos riachos eu tenho. Então, a partir do quantitativo, né, do número de cursos, eu vou ter a área e vou fazer essa divisão. E aí eu também vou classificar, né, se essa densidade hidrográfica é alta ou baixa, em função justamente da quantidade de cursos d'água presente. Né? Porque aqui eu posso até ter uma rede, uma bacia bem alongada, com um comprimento, né, de rios. Eu posso ter poucos rios, porém com comprimentos muito grandes pela condição da forma da bacia, e aí encontrar uma densidade de drenagem regular. Porém, né, essa densidade hidrográfica pode ser baixa se eu não tiver uma quantidade, né, de riachos, vamos dizer assim, suficientes para garantir uma melhor drenagem, uma melhor drenabilidade dessa área. Porém, vale ressaltar que, né, essa relação do número de cursos de água por unidade de área, essa contagem são rios de primeira ordem, né? Então essa metodologia foi usada por Strahler em 52, e aí ele leva em consideração na hora dessa contagem do número de rios, são os rios, né, de primeira ordem, né? Então não vou somar o rio de primeira ordem com o de segunda ordem, então vou pegando todos os rios de primeira ordem para ter essa quantificação. É como se eu imaginasse que na minha palma da minha mão, começando para o braço, eu teria um rio principal, né? E eu teria, cada deles seria meus afluentes, em cada dedo seria minha nascente. Então seria cada rio de primeira ordem. Então eu teria ali, dentro desse sistema, 5 rios, né, conduzindo um escoamento para confluindo, né? É justamente a confluência. Então ele vai confluindo esse escoamento até um ponto de encontro. Bom, então uma outra propriedade física, né, característica, é o comprimento médio dos canais. Então esse comprimento médio ele pode ser calculado, né, entre uma média aritmética entre o comprimento de todos os rios da bacia e o comprimento total. Então eu vou levar em consideração, como já está dizendo, o comprimento médio, né? Então eu vou fazer essa medida através do somatório total, né, de comprimento de todos os rios da bacia e dividir pelo número total de rios, né? Então eu pego essa informação
e faço essa divisão para eu ter o comprimento justamente médio. Um exemplo, vamos fazer um exemplo. Eu tenho uma bacia aí que tem um rio principal e dois afluentes, certo? Dois afluentes de ordem 1, uma vez que eu só tenho um riacho. Então aqui, ordem 1. Esse riacho tem 8 km de comprimento. Esse outro tem 10 km de comprimento. O rio principal ele é de ordem 2, porque teve um encontro de um riacho de ordem 1 com outro riacho de ordem 1, ele se transformou em riacho ou em rio de ordem 2. A área da minha bacia é de 70 km². Então, no esquema acima, a gente pode verificar justamente a área de 70, dois riachos de primeira ordem com 8 e 10 km de comprimento, respectivamente, e um rio principal de segunda ordem com 30 km, corrigindo aqui, 30 km de comprimento. Tranquilo? Logo, qual o comprimento médio, né, dos canais? Então, como é que eu calculo esse comprimento médio dos canais? Está lá, ó, somatório do comprimento total dividido pelo número de canais. Então, somatório do comprimento dividido pelo número de canais. Então, aqui eu vou ter 8 km mais 10 km, 18, mais 30 km de canal. Então eu vou ter um total de 38 canais. Quantos rios? Um rio, dois rios, três rios ou riachos. Então, professor, mas na informação anterior de densidade hidrográfica só foi considerado o rio de primeira ordem na hora de ter o número total de cursos de água, porque a metodologia é específica para a densidade hidrográfica, certo? Aqui eu quero avaliar quantas redes, né, primárias estão presentes. Então tem uma finalidade. Aqui eu quero saber o comprimento médio, então é o número realmente, a quantidade de rios presentes. Logo, qual a densidade de drenagem? Então eu tenho 3, a densidade hidrográfica. Nesse caso aqui, eu vou ter, tá errado aqui, tá? A densidade aqui é 2. Tem que só corrigir aqui, que eu tenho 2 rios de primeira ordem, né? Aqui já tem um rio de segunda. Aliás, 3, porque tem esse primeiro aqui, ó. Ele tá pretinho, mas ele é um rio de primeira ordem, né? Então aqui o início é primeira ordem. A partir da confluência aqui é que eu vou ter a junção de dois rios ou riachos de primeira ordem. E a partir dessa junção ele se transforma em um rio de segunda ordem. Então está correto. Então aqui era para estar azul, na verdade aqui. Primeira ordem. Segunda ordem a partir da confluência desse ponto onde o cursor do mouse está aqui, tá? A partir daqui ele se torna segunda ordem até o exutório, a foz, certo? Tem outro encontro aqui de outro
riozinho de primeira ordem, outra confluência, mas não tem mudança de ordem. Permanece ordem 2. Então, minha densidade hidrográfica é igual a 3 riachos dividido por 70, que é minha área, que está aqui. Certo? Só corrigindo, pessoal. Realmente aqui eu tenho que levar em consideração só o riacho de primeira ordem, tá? Nesse comprimento. Eu vou botar a observação no slide anterior. Realmente eu tenho um riachozinho aqui, 2, 3. Então é 3 porque é 3 de primeira ordem. Porque realmente estou vendo o quantitativo de rios presente, né, na bacia, que vai me dar o comprimento médio de cada rio. E aqui eu tenho a densidade de drenagem, que é o somatório do comprimento, somatório total, que é 48, pela área de drenagem, certo? Então aqui eu tenho um resultado. Com base nesses resultados, eu posso classificar minha bacia em relação à questão da rede de drenagem. Nos slides anteriores a gente viu, vocês podem ver, ir lá e voltar a olhar na tabelinha para poder definir, né, qual a classificação dessa bacia em função à sua rede de drenagem. Certo? Ó, eu vou só conferir na metodologia, né? Na próxima aula eu explico pessoalmente se realmente esse comprimento, num comprimento médio dos canais, esse número, nesse eu tenho certeza da densidade de drenagem, eu só preciso corrigir esse. Surgiu agora realmente essa dúvida se eu vou levar em consideração só os riachos de primeira ordem ou eu vou ter que levar em consideração todos, né, os riachos. Tem que corrigir, porque se for só o de primeira ordem, então eu vou ter que colocar a informação, deixar bem explícita para vocês aqui. Aí eu vou fazer essa correção e na próxima aula a gente eu sano essa dúvida, né, que ficou agora. Pronto, então eu fecho aqui para a aula não ficar tão prolongada, né? Vai ficar em média aí 38 minutos. E na próxima aula a gente continua, né, a sequência dessa caracterização da bacia. Então, com base no resultado, lá a gente lembra que ela é uma bacia com drenagem regular. Ó, a densidade de drenagem entre 0,5 e 1,5 km por quilômetro quadrado. E aí na próxima aula a gente continua a parte de coeficiente de sinuosidade do canal.